Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41. A palavra do Senhor diz assim, amados: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, devido ao aniversário, eu pensei em falarmos sobre maturidade, conversarmos um pouco, meditarmos um pouco sobre maturidade. Eu sei que esse texto em Marcos é um texto muito conhecido da igreja. Nós temos muitas mensagens, já lemos bastante esse texto. E, na verdade, os irmãos, as irmãs dos Fios de Prata têm muita experiência de passar por grandes tribulações, já tem uma idade que já tiveram muitas experiências e várias delas difíceis. E eu olho para esse texto hoje e rogo ao Senhor que Ele ilumine as nossas mentes, o nosso coração e a minha vida também, para que possamos olhar para esse texto de uma forma mais profunda, com um entendimento mais profundo, e que a gente possa sair daqui olhando para esse texto também, como que falou ao nosso coração. Eu tenho vivido dias e buscado dias, como o apóstolo Paulo, de oração por entendimento. É uma oração que eu creio que poucos crentes fazem. O apóstolo Paulo, em suas cartas, na grande maioria delas, ele agradece ao Senhor pela fé dos irmãos, pela obra dos irmãos, pelo amor dos irmãos e pela esperança que eles têm em Cristo Jesus. E logo após ele faz uma oração. Ele ora para que Deus abra o entendimento dos irmãos daquela igreja, para que eles possam entender de forma mais profunda e completa a vontade de Deus em sua palavra. Ora para que eles tenham toda a sabedoria de Deus em suas mentes, que eles conheçam a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus e possam assim então viver para o seu inteiro agrado. Eu tenho orado por isso e pedido ao Senhor: Senhor, me ensina. E eu tenho percebido, amados, que a gente, às vezes, nós, crentes, a gente tem tido algumas dificuldades. Cito que aprendemos na palavra do Senhor com Jesus, que nós não podemos revidar quando somos feridos em uma face, devemos dar a outra face. Não devemos revidar nenhuma afronta, devemos não reagir. E isso nós aprendemos com Jesus. Porém, quando os nossos filhos nascem, a nossa criança, princesa, vai o primeiro dia na creche ou na escola, e ela volta com uma mordida, né? A gente logo chegando em casa, a gente quer saber quem mordeu, e ainda ensina a menina: se te morder de novo, você morde também. Isso se a gente não for lá na creche ou na escola e morder a professora, a diretora e quem mais estiver lá que não evitou dessa menina levar uma mordida. Então nós aprendemos uma coisa com Jesus,
E na hora a gente ensina outra coisa para as crianças. Ensinando a minha filha essa palavra, e ela chegou lá no Mackenzie, falando com a professora que também é cristã. Eu não sei como é que elas entraram no assunto. E ela disse para a professora: olha, professora, eu aprendi com meu pai que se alguém me fizer raiva, me humilhar ou me bater, eu não vou revidar. E a professora falou: olha, Sara, tem 10 anos ela. Eu tenho muito tempo de igreja e ainda não aprendi isso ainda. Quando alguém pisa no meu calo, ai, ai. Mas me explica como é que você faz então. Aí já é por conta da Sara que ela pensou lá e respondeu. Quando a criança te faz mal, né, te bate ou te humilha aqui, como é que você faz? Não, professora, quando a criança me maltrata, eu espero ela terminar, e assim que ela termina de me maltratar, eu falo para ela assim: vamos brincar? Vamos continuar? E a professora ficou admirada desse vamos brincar. Penso eu, amados, que a maturidade é algo que nós devemos orar ao Senhor e pedir e buscar. E Ele tem dado oportunidades para a gente. E esse texto que nós vemos, o Senhor Jesus está dando uma oportunidade aos discípulos para que eles possam entender a maturidade que eles já alcançaram. Então a palavra do Senhor, ela começa dizendo assim: naquele dia, que dia? No dia que Jesus trabalhou com os seus discípulos, ensinando várias parábolas. Se a gente voltar à página, vão ser várias parábolas que Jesus está ensinando com os seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Nós vamos hoje trabalhar no texto assim, lendo um verso e tirando dele a lição para nossas vidas. E eu creio que as irmãs maduras do grupo, elas têm muita experiência e talvez essa palavra possa ajudá-las a relembrar aquilo que elas já sabem, e nós mais novos talvez aprendermos algumas coisas. Sendo já tarde, um momento onde eles já estavam terminando, estava começando a escurecer, e quando a gente trabalha o dia inteiro e começa a escurecer, a gente já tem programado voltar para casa, tomar um banho, jantar e cuidar da família. E aí Jesus, ele chama nessa hora que não era hora de fazer o que ele chamou para fazer, que era entrar no mar. Eles, como pescadores, sabiam que não era a hora de entrar, era a hora de entrar, era de madrugada, que é escuro de madrugada. Quando o dia raiasse, eles já estavam no mar pescando a tarde toda, e depois ao final estariam saindo. Já tarde, Jesus muda a agenda deles, e Deus está sempre mudando a nossa agenda. Às vezes a gente pensa que, Senhor, não é mais hora disso, já é tarde demais para eu fazer isso, já é tarde demais para eu passar por essa luta, essa dificuldade, já é tarde demais para eu realizar esse trabalho para o Senhor. E Jesus está dizendo: olha, eu estou bagunçando a sua agenda, porque foi você que fez essa agenda, e não eu, para você andar na minha agenda, e assim você vai agradar ao Pai. Então, sendo já tarde, Jesus muda a agenda dos discípulos para a agenda de Deus, porque ele sabia que no meio do mar haveria de vir uma tempestade para provar a fé deles. E Jesus então dá uma palavra a eles, dizendo: olha, nesse momento que a sua agenda agora não é mais a sua, é a minha, então nós vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. É interessante, amados, como a igreja evangélica tem ensinado os seus membros a fazerem a sua agenda e orar muito, e jejuar muito, e rogar ao Pai para que abençoe os nossos planos, a nossa agenda. E Deus não está nem um pouco interessado e nem disposto a andar na nossa agenda, porque Ele tem a agenda dEle, Ele tem os planos dEle. Então Ele está muito empenhado
em destruir a nossa agenda, para que a gente ande na agenda dele, e viva conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Deus, então, está interessado no seu propósito, nos seus planos. Alguém poderia dizer: pastor, às vezes o meu plano não está dando certo. Ele nunca vai dar certo. Os nossos planos podem não dar certo, mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. O conselho do Senhor para nós, servos dele, que buscamos maturidade, é que a gente abandone a nossa agenda e em oração peça a Ele qual é a vontade dEle para as nossas vidas, qual é a direção que Ele dá para as nossas vidas, para que assim a gente possa andar no centro da vontade dEle. Jesus deu uma palavra para eles: passemos para a outra margem. Jesus convida os seus discípulos a sair de onde estavam, para terem uma experiência nova, para ampliar a sua visão a respeito do reino de Deus, para terem mais uma experiência com Ele, para entender mais aquilo que Ele mesmo já planejou para nós. Então, quando Ele convida, passemos para outra margem, Deus está nos convidando para amadurecermos mais um pouco. Passando para outra margem, a gente vai encontrar aquilo que a gente não conhece ainda, o entendimento que a gente não conhece, que a gente não tem ainda. Então, o desejo de Deus é sempre amadurecer a gente, pois Ele está nos aperfeiçoando. Nascemos filhos de Deus, como um homem nasce. E ele vai se desenvolvendo e se transformando num homem adulto para assumir as suas responsabilidades. E nós, como filhos de Deus, nascemos como filhos de Deus, porque fomos escolhidos e chamados antes da fundação do mundo, para agora, nesse tempo de hoje, com o passar dos dias, os anos nas nossas vidas, a gente seja aperfeiçoado, até nos tornarmos varão completos, até termos a estatura de Cristo Jesus. Então o Senhor, na sua maravilhosa graça e sabedoria, Ele está amadurecendo a cada um de nós. E eu tenho falado para a terceira idade lá da igreja, os pioneiros vencedores por Cristo. Eu falo: não pense que é verdade o que dizem por aí, que quando nós envelhecemos, nós nos tornamos crianças de novo, a não ser que a gente tenha algum problema de saúde. Quando nós envelhecemos, nós estamos mais parecidos com Cristo, mais obedientes, mais tratáveis, mais humildes, compreendemos melhor as pessoas, temos o nosso testemunho a dar. Jesus então chama os discípulos para passar para outra margem, para que a gente seja amadurecido por Ele. Cada dia Ele tem esse trabalho, e Ele está trabalhando todos os dias, nos dando experiências, para que assim a gente possa amadurecer. O versículo 2 que lemos diz assim: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. A verdade é que eles estavam no meio de uma multidão, e Jesus falou: agora é o tempo de vocês passarem para a outra margem. Às vezes nós estamos no meio de uma multidão, e agora chegou o tempo da gente amadurecer, e Jesus então chama a gente para a gente entrar no barco e passar para outra margem, e ter uma maturidade vinda da parte dele. Somos melhores que a multidão? Não, somos iguais à multidão. Mas, meus irmãos, Deus tem um tempo de despertar a cada um de nós, e nos chamar para uma maturidade maior do que a que temos. Ele faz isso. Então a multidão fica, Ele chama a gente, aqueles que Ele está agora trabalhando para amadurecer, para levar para o outro lado, para uma maturidade maior ainda. Eu creio que hoje Deus está chamando alguns de nós, para entrarmos nesse barco, passarmos para outra margem, com um entendimento mais profundo da sua palavra, com um testemunho mais agradável a Ele. E aí o texto diz que o levaram assim como estava. Que bom que os discípulos levaram a Jesus, porque às vezes os crentes estão correndo tanto com tantas coisas, que nem chamam Jesus para participar das suas vidas.
Às vezes fazemos planos e projetos e no final que nós terminamos é que nós pedimos: Senhor, abençoa aquilo que eu pensei, aquilo que eu projetei. Que bom que eles levaram Jesus com eles. E aí, amados, no versículo 37, nós somos informados de que levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E nós aprendemos aqui, ainda que a gente seja filho de Deus, ainda que a gente tenha a nossa agenda moldada pelo Senhor, na agenda dele, ainda que tenhamos a ordem de amadurecer, passar para o outro lado, ainda que o Senhor esteja conosco, isso não vai impedir que a gente passe por dificuldades, por tempestades, por tribulações. Faz parte da vida do crente, do cristão, passar por dificuldades, por lutas. Mas, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, estou andando de acordo com a Tua vontade, tenho buscado a Tua orientação, e ainda estou passando essa dificuldade. Fazer e andar com o Senhor não garante a gente que a gente não vai passar por tribulações e dificuldades, mas garante que nós estaremos seguros para chegar do outro lado. Um capacete na cabeça de um trabalhador de uma construção, ele não protege dele levar uma tijolada na cabeça. Não evita isso, mas dá segurança, que se ele levar, ele está seguro. O dano vai ser menor. Então nós passamos pelas tribulações, mas nós temos a segurança que o Senhor está conosco no barco. Ele está conosco, e a gente pode clamar a Ele. E o texto segue dizendo que Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, e eu fico pensando como é que ficou o coração dos discípulos. A maior tempestade, a maior dificuldade, e o mestre dormindo, e aí eles apavorados, com medo de morrer, acordam, despertam a Jesus, e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E eu tenho pensado, amados, que a vida nossa, o nosso trabalho para o Senhor não cansa. Então nós, igreja, enquanto trabalhamos para o Senhor, nós não precisamos descansar. O que cansa a gente é as outras ocupações que nós temos, tantos afazeres que nós temos. Mas fazer a obra do Senhor traz uma alegria, um regozijo tão grande, que a gente não cansa. A fazer a obra do Senhor dá sono. Aí só é você dormir, passa. Jesus trabalhou e não ficou cansado. Jesus nunca ficou cansado, dizendo assim: nossa, eu estou tão cansado dessa obra que o Pai me deu. Não, ele sempre ficou com sono. Então agora ele está dormindo. E ele dorme e o sono passa. Então talvez, se a gente anda cansado, amados, é porque talvez nós estamos fazendo as ocupações que o Senhor não nos mandou fazer. E aí então Jesus é despertado, ele repreende o vento, repreende o mar. Eu não estou bem lembrado de quais os outros dois evangelistas que dizem, não sei se é Mateus ou se é Lucas, que ele conta a mesma história, mas tem um detalhe diferente quando eles contam a história. Aqui e em outro, Jesus repreende primeiro a tempestade, e em outro texto, primeiro ele repreende os discípulos para depois repreender a tempestade. E você imagina a situação que eles estavam passando, uma luta, uma dificuldade grande, medo de morrer, e Jesus ainda está pregando, passando um sermão neles e dizendo: cadê a fé de vocês? Porque vocês são tímidos assim. E talvez a gente poderia dizer: Senhor, para primeiro a tempestade, depois o Senhor fala para a gente, puxa a orelha depois, que está entrando água no barco, o barco vai virar, vai afundar aqui. Então, amados, eles acordam Jesus, e Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: calma, te emudece.
o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eles são repreendidos pelo Senhor. Por que eles são repreendidos, amados? É porque eles não acreditaram na palavra do Senhor. Às vezes nós conhecemos a palavra do Senhor, mas nós não acreditamos ao ponto de obedecer. Jesus disse: passemos para a outra margem. E eles não acreditaram nele. Eles conheciam a palavra, mas quando veio a tempestade no meio, se esqueceram da palavra do Senhor, que havia dito que eles chegariam do outro lado. Se Jesus disse, meu amado, acontece. Não há quem impeça ele de cumprir as suas promessas e a sua palavra. Pastor, e se o barco afunda? Tem várias maneiras, infinitas maneiras de Deus cumprir a sua palavra. Se o barco onde eles estavam tivesse afundado, tinha outros barcos com ele, que nós lemos no texto. Se o barco tivesse afundado, Jesus poderia então dizer: olha, agora que afundou, vamos todos nadando até chegar do outro lado, mas eu disse que a gente vai chegar. Ou então Jesus poderia dizer: olha, nós vamos agora continuar a viagem, porque eu disse que a gente ia chegar do outro lado, nós vamos andando sobre as águas, porque Jesus sabe andar sobre as águas. É só não tirar o olho dele para não afundar. Mas ele poderia dizer também: calma, eu sei abrir o mar vermelho. Eu abri o mar vermelho, eu sei abrir esse mar aqui também. E nós vamos passar a pés enxutos aqui, vendo as estrelas, sem errar o caminho, porque não tem curva, vai direto. Mas ainda Jesus podia chamar um grande peixe. Quer ir de peixe? Por dentro ou por cima do peixe? E aí um irmão, me ouvindo falar essas coisas, disse assim: pastor, tem mais uma. Eu falei: tem muitas ainda, me fala. Ele falou: todo mundo podia morrer. Passava um dia, dois, boiava, o vento levava até o outro lado, chegava lá, Jesus ressuscitava todo mundo, chegamos do outro lado. Jesus cumpre a sua palavra. Não importa se no meio vai ter uma tempestade. O que Ele quer é que a gente lembre da sua palavra e creia que Ele é Deus e que Ele cumpre a sua palavra à risca. E aí, amados, há uma lição preciosa para nós aqui. Jesus repreendeu-os não porque eles acordaram a Jesus. Jesus não ficou chateado porque os discípulos acordaram Ele, porque ele estava dormindo. Jesus não fez como alguns de nós provavelmente já fizemos. Quando a gente queria muito dormir e o nosso filho ou filha estava fazendo barulho ou veio nos acordar, e a gente disse: me deixa dormir, menino, que eu trabalhei o dia inteiro. Jesus não ficou chateado porque estavam acordando Ele, porque Ele também trabalhou o dia inteiro. Jesus não fica chateado da gente acordá-lo, porque Ele veio para servir e não para ser servido no seu sono, como às vezes nós fazemos. Jesus ficou entristecido, porque os discípulos já tinham condições de passar pelaquela tempestade. Os discípulos já eram maduros o suficiente para passar pelaquela tempestade sem ter que acordar Jesus. Nenhum deles disse: gente, espera aí, Ele falou que a gente vai passar, nós vamos passar por essa tempestade, nós temos experiência no mar, já passamos por outras tempestades, então é só segurar aqui e esperar que vai passar, não precisa acordar o homem. Ou então nós vamos orar aqui e repreender o vento e o mar, e pronto. Então Jesus se entristece, amados, com os seus irmãos, discípulos, que já tem muito tempo vivendo na sua presença, e que as tempestades vêm, as tribulações vêm, e eles não sabem como lidar ainda.
estão maduros, mas às vezes esquecem de toda a maturidade, de toda a palavra que leram, que meditaram. Por isso Ele está empenhado em amadurecer a gente. Às vezes nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, conversando com uma irmã da igreja, ela falando: pastor, não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Eu falei: minha irmã, não se preocupe com isso. Às vezes no meio da caminhada, irmãos, nós passamos por lutas e dificuldades e não entendemos. Às vezes não precisa entender. Eu expliquei para ela como eu aprendi. Jesus disse que Ele é o alfa e o ômega. Ele está no começo, e Ele também é o dono do começo e é o dono do fim. E o final das nossas vidas é a vitória com Cristo. Ainda que no meio da caminhada a gente sofra, ainda que no meio da caminhada haja tristezas, lutas, tribulações, tempestades, ainda que haja vento contrário, o final é vitória em Cristo Jesus. E eu falei para ela, e dou testemunho até para os jovens da igreja, dizendo que eu não tenho time de futebol, mas eu torço pelo basquete, um time do basquete americano. Então eu já vi aí que tem um irmão também aí que torce pelo Houston Rockets, eu torço pelo Golden State Warriors, e eu assisto todos os jogos que o meu time ganha. Eu espero ter o jogo, hoje tem jogo, eu espero o jogo acabar, e aí, se for muito tarde, eu vejo no outro dia. Ganhou, eu vou no YouTube, tem um videozinho de menos de 10 minutos, com resumo do jogo, que o meu time ganhou, aí eu assisto aquele joguinho, aquele resumo, e mesmo que eu sofra, no começo, no meio do jogo, perdendo, eu sei que no final eu vou ter a vitória. E assim é o cristão. Mesmo que a gente sofra, no final a gente é vitorioso. Jesus chama a atenção dos seus discípulos dizendo: vocês já estão maduros para isso. Vocês deviam estar testemunhando para as novas gerações aquilo que vocês já aprenderam. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ficaram admirados com Jesus. Nós também não podemos deixar de nos admirarmos com aquilo que Ele faz, mas a gente também não pode ficar admirado perguntando quem Ele é, que nós sabemos bem quem Ele é. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E eu louvo a Deus, então, amados, por essa palavra, que tem me ajudado a amadurecer, Deus a usando. E tenho falado com a terceira idade lá da primeira igreja, e dizendo assim, que Deus tem trabalhado na minha vida, para trabalhar na vida delas. E eu ensinei para elas uma coisa que eu acho que elas não aprenderam. Ou aprenderam e não querem viver. Mas vamos insistir. Eu ensinei para elas que elas deveriam pegar, no dia de almoço na igreja, elas deveriam pegar o final da fila. E deixar o começo da fila para as crianças e para os adolescentes. E elas não gostaram não, amados. Elas querem o primeiro lugar. E eu falei com elas: olha, irmãs, vocês são maduras. É 60, é 70, é 80, é 90 anos de idade. E olha que tem comentaristas bíblicos que dizem que nós somos maduros, veteranos com 5 anos de evangelho, a gente já é veterano. E eu falando com elas: vocês têm 60, 70, 80, 90 anos com o Senhor. Então vocês já têm a experiência de que o Pai é fiel. O Pai não vai deixar faltar comida para você. Faltou algum dia? Todos os 90 anos, faltou comida? Não faltou, pastor. Então vocês são testemunhas, ensinando para os mais novos, que o Pai é fiel, não abandona, não deixa a gente passar fome, morrer de fome. Então vocês podem ir para o final da fila. E uma delas levantou a mão, eu pensei: e essa entendeu. E ela falou assim: pastor, e o direito dos idosos?
Elas apertam a gente. E eu disse: minha irmã, quanto mais maduro a gente é, mais a gente abre mão dos nossos direitos para servir os outros. Porque se acabar o bife na hora de um menino desse aqui, ele vai rolar no chão, espernear, porque acabou o bife. A senhora não vai. A senhora vai entender que hoje Deus vai dar o almoço para a senhora sem bife. E se acabar a comida na hora da senhora, a senhora vai entender que o Pai preparou essa comida em outro lugar. Ou na sua casa, ou no restaurante. E a senhora não vai rolar no chão dando piti. De imaturidade. Elas ainda acho que não aprenderam, mas nós vamos continuar trabalhando. Para que nós demos testemunho aos mais novos de que o Pai é fiel e cumpre a sua palavra. Que Deus abençoe os irmãos, que você possa ter a oportunidade de ler esse texto novamente, pensando nessas coisas. Se você anotou, muito bem, parabéns. Pense de novo nessas coisas. Mas lembre-se que o Senhor quer amadurecer, e Ele vai amadurecer a cada um de nós. Possamos receber essa bênção dEle. Amém?